Salve, salve a luz, salve os guardiões da luz, seja bem-vindo a mais um vídeo Cris por Cris Jimenez, seja bem-vindo ao canal. Antes de começar o assunto de hoje, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário, deixa aí sua pergunta. Me siga nas redes sociais, você pode me achar no Facebook com Dicas de Magia Cris Jimenez. Tem uma página só com dicas de magia. Você pode me seguir no Instagram, @cristianejimenez. Se você quiser marcar uma consulta de numerologia, de tarô comigo, um aconselhamento espiritual, é só me chamar no WhatsApp 11 98513 0477. 98513 0477. Bom, qual que é o assunto de hoje, Cris Jimenez? O assunto é numerologia. Antes de começar definitivamente o assunto, quero agradecer o pessoal do Rio de Janeiro que esteve presente na minha palestra nesse último domingo, dia 7 de maio. Eu estava conversando lá sobre numerologia kármica, sobre todos os desafios e situações de vida de karma, discutimos um pouco sobre karma e foi muito legal a palestra. Até achei que não ia ter tanta gente, né? Porque palestra no início da tarde, logo após o almoço, né? É sempre meio complicada, mas achei que foi bem legal a palestra. E no dia 3 e 4 de junho, o avião passando, porque eu estarei indo para o Rio, por isso que o avião passa. No dia 3 e 4 de junho agora, sábado e domingo, eu estarei o dia inteiro lá ministrando o curso de numerologia kármica, o nível básico. E por falar em níveis de numerologia, situações de numerologia, hoje nós vamos falar sobre pônei. Cris, o que é pônei? Pônei é um aspecto da numerologia kármica, ainda não muito divulgado, que eu não divulgo muito mesmo. Eu não divulgo mesmo, sou sincera, tem coisa que eu não divulgo. A gente sabe, mas não divulga. O pônei é um aspecto da numerologia kármica que fala sobre o ponto de estagnação. Pônei significa ponto de estagnação. Ponto de estagnação, ele fala sobre o que trava, né? Porque às vezes você fala assim, por que a minha vida não vai para frente? É só por causa da missão de vida, é só por karma, mas tem gente que não tem karma. Existem pessoas que não têm o karma como negativo de vida. E nem sempre o karma ele é negativo. Tem esse aspecto também. Então o que acontece? Quando eu vou colocar e decifrar a numerologia, eu tenho que entender que ali vão me aparecer dezenas de informações. Exemplo, que tipo de espiritualidade você carrega? Você é um médium de transporte? Você é um médium de cura? Você é um médium vidente? Você é mais auditivo? Você é uma pessoa que tem uma espiritualidade a qual você tem que cuidar mais do seu ancestral? Você é uma espiritualidade que mais tem que cuidar mais dos seus catiços, né? Dos seus exus, suas pombagiras, seus caboclos? Você é uma pessoa que não tem que fazer nada da vida, só tem que continuar vivendo? Você tem que ter religião, não tem? Então, esses aspectos estão ali dentro. O tipo de doença que você vai desenvolver, as doenças que você pode desenvolver, também estão dentro da numerologia kármica. Porque quando você olha a data de nascimento, a data de nascimento ela vem falando desde o momento em que você estava na barriga da sua mãe até com 70% de acerto o momento do seu desencarne. E aí, dentro desse momento de desencarne, dentro de toda a história que você vai montar ali através dos números, você tem todos os aspectos que a pessoa desenvolve, todos os aspectos que ela pode desenvolver e aquilo que ela vai ter com os principais bloqueios de vidas. Alguns são muito evidentes, como o RVA, por exemplo. Eu já falei aqui em alguns vídeos. O RVA, que é a regência de vida anterior. Qual é a energia que te regeu numa vida passada? O que ficou inacabado lá que veio para esta vida? Isso está descrito dentro do seu ano de nascimento. Então, o ano que você nasce é negativo. Ai, Cris, meu ano deu 15. Né? Por exemplo, 1950, que dá 15. É negativo? É negativo, sim, senhora. Então, quando eu tenho aspectos negativos da numerologia kármica, eles vão dizer de situações normalmente que ficaram incompletas ou não ficaram completamente satisfeitas numa outra encarnação e vem para esta. E nessa encarnação, você tem que trabalhar esse negativo para que aquilo se desenvolva, aquilo se dissolva. Quando nós estamos falando de karma, nós estamos falando da lei de ação e reação que vem do universo. E nessa lei de ação e reação, o seu nascimento é uma reação. Essa reação é descrita através dos números. E hoje, dentro desses números, nós vamos falar do ponto de estagnação. Como que se calcula isso? Então vamos lá.
Eu tenho uma pessoa que nasceu no dia 13. É bem simples o ponto de interrogação, muito simples. Eu tenho uma pessoa que nasceu no dia 13 do 6. Então aqui eu tenho o dia e aqui eu tenho o mês. 13 menos 6, 7. O ponto de estagnação desta pessoa é o 7. Cris, eu nasci no dia... Cadê aqui? Deixa eu pegar uma outra caneta. Cadê a minha caneta? Vem pra cá. Cris, eu nasci no dia 20... Não, deixa eu ver aqui. Tem que ser diferente. 20 não vai dar certo. Eu nasci no dia 10 do 10. Aí quando eu tiro 10 de 10, dá 0. 0 é meu ponto de estagnação. 0 aqui é a carta do louco, no negativo. Então a carta do louco no negativo está falando sobre cuidado com o vício, né? Então são pessoas que... Qual o ponto de estagnação dela? O vício. Aí a gente não está falando só de vício, bebida, drogas. Nós estamos falando de qualquer tipo de vício. Nós estamos falando em sexo, nós estamos falando em internet, nós estamos falando em questões sociais, por exemplo, vício de balada, vício de ficar isolado, trancado no quarto. Todos os tipos de vícios é o que um 0 tem que tomar cuidado. Então, quando você tira o meu pônei, meu ponto de estagnação, ele é igual ao meu PI menos o meu PE. A ordem dos fatores altera o produto aqui. Se meu PI é 1, aí eu nasci no dia 1, 9, aí eu tiro 1 do 9, dá menos 8. Não importa se é 8 menos 1, 1 menos... Aqui não é essa a importância. A importância é a subtração. É o resultado da subtração. Se o primeiro é maior, o segundo é menor, não importa. Eu quero o resultado da subtração para mostrar que aquele ponto é o seu ponto de estagnação. Então, por exemplo, você nasceu dia 20 do 4, dia 20 de abril. Então, se eu tirar 20 menos 4, dá 16, é a torre. Então, qual é o ponto de estagnação dessa pessoa? É o apego. Ela tem dificuldade de desapegar de algumas coisas. E aí nós estamos falando de pessoas, de coisas. E aí eu vou entender mais profundamente o aspecto que essa pessoa é apegada pelo dia e o mês. Então, um dia 20 do 4, ela é apegada ao passado. Ok? E esse passado e esse julgamento, né? Porque a pessoa também é apegada a julgamento, o que o outro fala dela. Esse outro fala dela no 4 vai vir um aspecto de pai. Mas a gente não vai entrar nesses detalhes neste vídeo. Nós vamos entrar somente na situação do qual é o seu pônei, né? Qual é o seu cavalinho. Quase um pônei, né? Se eu colocar um i aqui, fica um pônei, né? Fica até bonitinho, né? Quem sabe se vocês gravam mais a informação. Tá bonitinho. Então o que acontece? Como que a gente vai entender os aspectos negativos? O aspecto 1, o mago. Qual é o seu ponto de estagnação do 1? O 1, ele fala sobre insegurança, ele fala sobre incertezas, e ele fala sobre a espiritualidade que tem que ser trabalhada de uma maneira rápida. O 1 é sempre um número rápido, as coisas acontecem rapidamente no 1. Então, eu estou falando da insegurança, estou falando das incertezas, e eu estou falando da espiritualidade. O que estagna a vida da pessoa é isso, a insegurança. O número 2, o que estagna uma papisa. A papisa, o ponto de estagnação dela é a questão do entregar demais, ser passional demais. A passionalidade faz com que as pessoas que têm um 2 negativo acabem ultrapassando os seus próprios limites para poder defender ou para poder conseguir se agregar ao outro. O número 3, a imperatriz. A imperatriz, ela vai falar sobre a dificuldade de colocar os seus sentimentos à frente, a dificuldade de expressar. Mas a imperatriz também fala sobre a questão a dificuldade de desagregar da raiz familiar, né, da raiz do pai, da mãe, né, de soltar a cria principal da família, né, o que ela considera principal da família. A imperatriz fica ali apegada naquela situação e não consegue crescer.
Ela não consegue, porque ela sempre vai acreditar que vai ter que primeiro cuidar do outro antes de cuidar dela. O 4, o imperador. O ponto de estagnação do imperador é a rigidez, autoritarismo demais. É aquela coisa de é do meu jeito e ponto final e acabou. O 5, que é o Papa, é o ponto de estagnação do Papa, e aí na verdade, o Papa, na maioria dos aspectos, né, é a espiritualidade, não adianta. O Papa ele tem que ter uma dedicação ao lado espiritual, sim. Então, o ponto de estagnação dele é a espiritualidade. E dentro dessa espiritualidade, a dificuldade de lidar com mudanças. Então, o Papa tem dificuldade de lidar com mudanças. 6, os amantes. O que mata os amantes no ponto de estagnação é a dúvida. Cris, mas os amantes sempre são dúvidas, assim. Dentro dessas dúvidas, o que mata os amantes no ponto de estagnação? A sexualidade. A sexualidade do 6, ela é sempre muitas vezes duvidosa. Tanto que é um número que a gente encontra aí a homossexualidade. É um dos números que nós encontramos a homossexualidade, nós encontramos a bissexualidade dentro dele. Então, o 6, o ponto de estagnação dele é a sexualidade. O 7, qual que é o ponto de estagnação do 7? A rigidez. Não é autoritarismo, é a rigidez, né? Aquela questão da não flexibilidade. O 7 ele peca nisso daí. E muitas vezes também peca na falta de fé, na falta de crença. E o 7, na sua essência, é um número que necessita ter fé. 8, a justiça. A justiça, o ponto de estagnação dele, aí você vai dizer assim, Cris, o 8 é um lemniscata, né? É a coisa da subida e da descida, é a coisa do equilíbrio. Então, o ponto de estagnação dele seria o desequilíbrio também. Mas o ponto de estagnação do 8 é fazer as coisas tudo às cegas, sem analisar, sem ver, sem olhar, né? Por isso que a justiça tem lá, né? A justiça é cega, porque ele acaba observando as coisas sem analisar nada. O 9, o ponto de estagnação... Nossa, que terrível hoje. O ponto de estagnação do 9 é a questão da falta total e completa da crença e a irritabilidade de qualquer coisa do lado dele. Mas a gente pode resumir o 9 como o isolamento total e completo da sociedade e das coisas. Quando o 9 ele começa a se isolar de tudo e se sentir restrito, porque ele vai se isolar neste momento de estagnação, ele vai se isolar porque ele se sente restrito. Então ele não pode se sentir restrito, ele não pode se sentir preso. A hora que ele se sente preso, acabou. Para ele é a destruição. Ele pode até estar isolado no mundo, no meio do mundo, no meio do nada, mas ele tem que ter a liberdade de ir e vir. A partir do momento que ele não tem essa liberdade, de que ele começa a se sentir restrito, começa a ter problemas. O 10, o ponto de fraqueza do 10, né? O ponto de desestruturação, o ponto de faz com que aquilo tudo, né? Quando a gente fala desse ponto de estrutura, nós falamos que quando esse número está no positivo, é ele que sustenta a pessoa. Aqui nós estamos falando dele no negativo. Podia ser até ponto de desestruturação, na verdade, né? Mas é o ponto de estrutura mesmo, porque é onde tudo começa, é onde a coisa ali, né? Se não estiver bem firme, a coisa cai e cai de vez. Então, nesse sentido, a carta 10, que é a carta que fala sobre essa questão do movimento, né? A roda em constante movimento. Então, o 10, na hora que você estagna ele, né? O ponto de estagnação dele, quando você estagna esse 10, ele se desestrutura inteiro. É a mesma coisa, porque você pega um carro e coloca pedras no pneu de modo que, ou de uma forma que ele não consegue se movimentar, freio de mão puxado, né? É um bom exemplo. Você está com o freio de mão puxado, tenta movimentar o carro, você pode fundir o motor. É a mesma coisa. Pare em 10. Deixe ele sem ação nenhuma. Deixe ele sem qualquer tipo de... nenhuma possibilidade de ele tomar atitude. Acabou o 10. O 11. O ponto de estagnação do 11 é a sexualidade. Porque o 11 é um número muito sensual. Ele chama a atenção pela sensualidade dele natural. Então, quando é atiçado demais essa sensualidade, começa a ter problema com o 11. Tanto que são várias pessoas com o número 11
que se encontra com abusos na infância. E aí esses abusos podem vir de pai, de mãe, de tio, de tia, vizinho, professor, não importa. Mas muitos dos abusos de infância nós encontramos no 11. Então, o ponto de estagnação, ponto de estruturação do 11 é a sexualidade. O 12, que é o enforcado, que já é uma carta complicada por si só, né? Já é uma carta chatinha de lidar, porque ela já traz uma tendência à depressão, ele traz uma tendência a suicídio, ele traz uma tendência aqui e dali. Mas o que desestrutura um 12 é a falação na cabeça. Você começa a falar na cabeça de um 12. Daqui a pouco ele vai explodir e vai fazer merda. Pode ter certeza. Se ele não explodir ali, ele vai explodir em alguma situação, nem que seja o próprio corpo. O 13, corte a comunicação do 13. Tá bom. O ponto fraco dele é isso. Ele vai explodir, vai querer arrebentar tudo que tá na frente dele. Tudo. É assim que acontece. 14. Comece a falar na cabeça de um 14, sem parar. Comece a perturbar a cabeça de um 14. O 14 ele gosta de ficar na dele, observando a maresia, sabe? Assim, deixa a maresia passar. Se ele não tem esses momentos que ele pode se observar e observar as situações e a vida, ele começa também a estagnar. O diabo, materialidade, né? É uma carta, é um número que ele se perde muito no ego, em primeiro lugar. Atice o ego de um 15 e você vai ver a destruição dele. Porque ele vai inflar. Primeiro ele vai se mostrar verdadeiramente quem ele é. Porque muitas vezes você vai ver uma pessoa muito alegre, muito tranquila. Tranquila assim, né? Ele é agitado, mas não é aquele agitado violento, nervoso. Não, ele é agitado, ele é alegre, ele tá sempre ali, né? Tem uma sedução, ele gosta de uma jogatina e tal. Mas se você começar a inflar o ego, então o que mata ele é o ego. E muitas vezes o orgulho, né? Uma pessoa com 15, ela não vai arredar o pé do orgulho ferido. Então quando eu quis no negativo, esse ponto que faz com que a destruição dele venha, né? E que a estagnação ocorra na vida, é isso daí. Que com orgulho você vai para onde, né? O 16 eu já falei que é o apego. O 16 não tem muito como fugir dessa situação, né? O apego, ele sempre acaba trazendo a destruição do 16. Porque ele faz com que a pessoa não caminhe com as próprias pernas. E aí que surgem oportunidades de novas situações, de novas oportunidades de vida mesmo, de trabalho, de um monte de coisa. E ela não aproveita essas oportunidades porque ela tá ali presa, ali, que nem tá pregada. Tá pregada, amarrada, super bonder, durepox, tudo que você possa imaginar que colhe, tá ali junto do 16. 17. O ponto de estagnação do 17 é muita parada, muito espera, muito vai acontecer, muito Deus vai fazer. Deus não vai fazer nada, gente, acorda pra vida. Se você tá aí vivo, você tem pernas, você tem braços, você tem uma mente que pensa, esquece que Deus não vai fazer nada. O máximo que você pode é recarregar suas baterias junto dele. De resto, é sua responsabilidade. 18. O ponto de estagnação do 18 é mágoa. Mágoa. São pessoas que guardam muita mágoa. São pessoas que não perdoam. Esse é o ponto de destruição dele. O Sol. O ponto de destruição chama-se manipulação. O 19 ele tenta manipular todo mundo, né? Todos. Então quando ele sente, né, o ponto fraco dele é quando ele começa a cair nessa história de manipular, ele se acomoda porque ele sabe mexer com o ponto fraco de cada um, então ele fica tranquilo nesse sentido. Só que ele não percebe que a carta do Sol, por exemplo, ela foi feita para que a pessoa ela lute pela própria felicidade, pela própria alegria. O Sol, ele é solitário na sua essência. E ele tem que fazer por ele. E ele não faz isso. Quando ele cai na controvérsia de fazer com que os outros façam por ele, com que os outros o agradem, com que os outros busquem, ele busca essa aprovação também desesperada da outra pessoa, e aí entra o ponto de estagnação dele. O 20 está na questão da memória. A memória muito forte, a memória muito profunda, e o rancor.
o 20, ele é rancoroso. Ele guarda detalhes do arco da velha de tempos que você nem tem noção de que existe. Ele está guardando. O 21, ponto de estagnação do 21 se chama isolamento. Mas também temos outro ponto de estagnação do 21, a própria insegurança, né? Que aí nós vamos remeter de novo ao 1. Mas a insegurança dele, não, porque o 1 ainda inicia, mesmo inseguro. O 21 não. O 21, aliás, desculpa, o 1 não inicia. O 21 ele inicia, mas não concretiza. Ele fica fechado naquilo dali. Então a insegurança dele não deixa ele fechar, porque ele acha que se ele fechar, ele não vai ter mais nada. A vida dele vai acabar ali. Então ele não conclui. E quando ele não conclui, ele tem sempre uma desculpa nova para que as coisas não aconteçam. E o 22 você não vai encontrar, né? Porque né, nas subtrações você não encontra a carta do louco. Você encontra a carta do louco só no 0. Entenderam, crianças? Espero que vocês aproveitem essa informação aí, façam com a família de vocês, façam com o amigo de vocês, tentem achar, porque é uma forma de vocês também se identificarem alguns pontos negativos da sua própria personalidade e procurar modificar. Procurar entender isso, procurar se tornar uma pessoa melhor com o alavancar do dia, com os passar dos dias, ok? Se você quiser marcar uma consulta comigo, é só me chamar pelo WhatsApp 11 98513 0477. Dia 3 e 4 de junho, curso de numerologia kármica no Rio de Janeiro, é só me chamar no WhatsApp que eu passo maiores informações. Fique na luz aí. Até um próximo vídeo. Obrigado de novo ao pessoal que participou comigo do Rio de Janeiro, da palestra. E breve eu tenho informações quentinhas e muito boas aí para vocês. Abençoado seja a semana e os anjos na vida de vocês.